Olá, é, hoje na nossa conversa a gente vai falar sobre uma forma muito especial no origami, que é o tsuru, e a Mari vai contar um pouco da história e do presente, e um pouco talvez do futuro também, de como é que o tsuru é visto na cultura japonesa, nesse link entre Brasil e Japão, e dentro do origami também. Mari, conta pra gente um pouco sobre o tsuru. Bom, o tsuru é, na verdade, a forma clássica, mais tradicional e mais conhecida do origami. Pode ser que muitas pessoas não façam ou não pratiquem o origami, mas pelo menos a figura do tsuru deve ter visto em algum momento, em algum lugar, né? Que Uhum, hoje em dia é utilizado muito em decoração, em bijuterias, brincos, pingentes, decorações de festas, e é muito comentado, né, também. uhum. E no Japão, talvez até, assim, muitos japoneses talvez não saibam muitos origamis, mas com certeza, pelo menos o tsuru, alguém sabe fazer, né? Todo mundo sabe fazer o tsuru. Todo mundo sabe fazer. E, segundo alguns historiadores, né, tem um que se especializou em tsuru, por exemplo, chamado, deixa eu ver aqui, tem um livro do Masao Okamura, que Uhum. é esse aqui, que ele fala sobre os tsuros antigos, que eram tsuros que eram conectados uns aos outros. No mesmo papel, você dobra mais de um tsuru, né? Aham. Com dois tsuros grudados, três tsuros grudados, ou muito mais tsuros grudados. E tem um outro professor também, que é estudioso, pesquisador do origami, e chamado Satoshi Takagi, que ele tem muitos documentos antigos, fotos de coisas de origami antigos, né? Então, por exemplo, antigamente não existia papel quadrado de origami, então as pessoas utilizavam, se aproveitavam de papéis de uma outra arte chamada Shodo, que é a arte da caligrafia japonesa, Aham. e esses papéis que eles usavam para treinar, para estudar caligrafia, eram depois reutilizados para fazer as dobraduras, Duradouro. seja de personagens ou o próprio tsuru, né? Aham. Então, é assim que eles usavam, cortavam esses papéis enquadrados para depois poderem fazer alguma dobradura. Mas voltando a Reaproveitava o papel, era arte em cima da arte, né? isso, reaproveitando os papéis. Aham. Bom, segundo o livro do Masao Okamura, ele fala que há registros no Japão de que, em 1680, num romance que foi publicado, aparece uma menção sobre pássaros de papel. Uhum. Então, ele acredita que pode ter relação com esses tsuros interligados, ou pode ser uma ficção, porque muita coisa que é ficção depois vira realidade. Então, Uhum. existe uma menção falando sobre pássaros de papel nesse romance, em 1680. Só que só 100 anos depois, acho que foi em 1797, é que foi publicado o primeiro livro que Uhum. ensinava a fazer esses tsuros conectados uns As- nos outros, num papel só. E até ele supõe que, como antigamente não existia papel cortado em quadrado, pode até ser que quando foi cortado e não foi cortado totalmente quadrado, acabou ficando dois papéis grudados, e daí surgiu essa ideia de fazer tudo Aproveitar dobrado, o papel e criar outras formas. em vez de cortar até o fim, de repente ficou uma parte grudada e no fim talvez tenham achado interessante ficar um tudo grudado com o outro e foram inventando várias outras formas. Mas isso é apenas uma suposição. Mas que o livro de 1797, que chama Senbazuru Orikata, Senbazura
é 1000 tsuros. Oricata seria o jeito de dobrar. Eu Uhum. sempre traduzi ao pé da letra, mas parece que, segundo esse autor do livro, o Senbazu faz menção a esses tsuros grudados um no outro, conectados. Especificamente aos grudados, a forma deles grudados. Não ao pé da letra a tradução, de Sim. 1000 tsuros. São tsuros conectados uns aos outros, né? Aham. O oricata seria o nome dado ao origami. Então, oricata era um nome anterior ao origami. Aham. Mas se a gente traduzir ao pé da letra, seria o jeito de dobrar, né? A maneira de dobrar. Mas ele fala que não, que o sembazuro, nesse caso, se refere a esses origamis grudados um no outro, e o oricata seria a palavra que hoje a gente conhece como origami, seria um nome anterior ao origami, tá? E aí, nesse livro, ele mostra essas várias formas, né? Então, o tsuru tradicional e depois essas várias formas diferentes São maravilhosos. de, de usar um único papel, e eles são cortados em vários quadrados, mas em um ponto existe uma ligação, né? Então, cada jeito de dobrar tem um nome específico, né, que foi dado na época, que consta desse livro, e aí esse livro ele foi estudado por muitos especialistas e traduzidos, quer dizer, explicando como se faz, né? Então, aqui, E essa é uma imagem antiga, né? isso aqui é uma imagem, um desenho antigo, onde as pessoas aparecem com esses suros grudados, né? Então, já se tem ideia de quanto é antigo essa forma de dobrar. Fantástico. Não sei se dá para ver. Está um pouco pequeno, mas afasta um pouquinho mais. Não dá para ver muito, mas a gente pode depois até colocar Uhum. um link com a imagem. É. E na outra página mostra um pouco a forma também, né? O jeito de cortar. Então, basicamente, seria assim. Por exemplo, aqui é o único papel, certo? Uhum. Mas eu cortei aqui, mas eu deixei aqui grudado. Certo. Tá vendo? Só essa forma que é a mais simples, né? Lógico que aquele livro aparece de mais quadrados. Esse aqui é só para ilustrar. É um papel só, mas está cortado, mas ele tem uma ligação aqui. Esse mesmo quadrado eu posso fazer de diversas formas. Por exemplo, o tsuro grudado um no outro, Outro. certo? Uhum. Pela asa, pela asa. Mas também eu posso fazer grudado pelo bico, né? Assim. E aqui pela cauda, né? Pela parte de trás, tá? Então, uma única forma de cortar o papel, eu posso fazer dessas diferentes formas, né? E Não que sei se dão deu. simbologias diferentes também, né? Dependendo, porque a gente vai falar um pouco da simbologia do tsuru também. É fantástico. Tá? Na verdade, eu ia fazer com papel maior para te Aham. mostrar, mas eu não estava prestando muita atenção e liguei no automático e acabei cortando tudo. Então, isso é para mostrar o quanto é importante você ter foco, você está fazendo aquilo e prestar atenção naquilo que você está fazendo. Mas como eu não estava focada, eu fui cortando papel como se eu estivesse cortando papel normal para origami. Aí depois que eu cortei, falei, meu Deus! Aí com o restinho que sobrou é que eu consegui fazer isso aqui, né? Então, na verdade, para mostrar, eu teria que ter feito com papel maior, me desculpe. Mas é Mas isso é para interessante mostrar, isso que você para... fala até, porque é isso, né? Se o origami ele requer muita observação, atenção e presença absoluta, nesse caso da conexão ainda, né, começa já no próprio papel, já, né? Já nesse, que não é um detalhe, é fundamental. Mas é É fundamental. um bom ponto. Mas acontece comigo, né? Você vê que eu acabei... Acontece com, imagina se eu fosse cortar, depois de 200 já estaria.
Mas é interessante, eu ainda vou fazer esses aqui, eu ainda estou estudando, mas como é que as pessoas pensaram, né? E aqui tem uma ilustração antiga que aqui fala que tem 100, né? Os 100 tsuros, mas na verdade não tem 100. Não sei Olha, se dá para ver o desenho aqui, o tá. jeito de cortar o papel, Uhum. Que né? também é Mas uma folha, né? na verdade não aqui é o jeito de cortar, tá vendo? Mas não tem 100 não, porque o miolo é maior, tá vendo? Então, os pequenininhos têm 10 e 10, mas no centro é um tsuru maior. Uhum. Então, por isso que, não, na verdade, apesar do nome 100, né, na verdade só tem 97 tsurus aqui nesse corte aqui, nessa Uhum. forma de cortar o papel, tá? Que no fim daria esse desenho aqui, E o ok? que é fantástico é que coloca tanto, para mim, não sei, eu pessoalmente eu sou um fã de arte moderna, então tem tanta coisa da geometria, né, dessa trabalhar o espaço também, né, nessas formas, fantástico. E é interessante como essa figura que é tão antiga, até hoje ela continua tão viva, né? Uhum. E por E quê, ela Mari? serve de... Tsuru, o Tsuru, né, a gente até naquele primeiro vídeo, a gente contou até um pouco da minha história pessoal com o Tsuru, né, da relação dele com a questão da saúde, da paz, essa interpretação simbólica, né, porque que ele acaba tendo, mas de onde vem isso, assim, um pouco? Como é, quais, porque você também fez vários projetos relacionados a esse lado simbólico do Tsuru também, né? Então, o tsura, assim, em termos da arte do origami, eu acho que ele ainda serve como é que se diz? As dobras do tsuru, elas depois serviram como base para novas invenções do origami. Uhum. Porque você imagina que cada forma básica, né, forma da casa, do balão, tem várias formas que a gente chama de formas básicas, elas dão origem a várias figuras. E o tsuru, quando você desmancha, na verdade, ela contém várias formas básicas numa forma só, A única né? forma. Então, as quatro pontas da forma básica do tsuru contém quatro formas, por exemplo, da casquinha do sorvete, Uhum. que é uma forma básica. Se você desmanchá-la, ela vai chegar à forma básica da flor. Mas se você observar a parte de cima da forma básica da flor, é a forma básica do balão. Quer dizer, é uma forma que contém muitas outras formas básicas. Uma semente, Daí, quase muitas outras. isso. Então, por isso que eu acho que ela ainda serve como referência para novas criações, né? Uhum. Uhum. Quanto à parte de simbologia, eu acredito que tem a ver muito com a história também da Sadako Sasaki, da garotinha que foi vítima da bomba atômica em Hiroshima, mas isso a gente pode contar a história dela numa outra oportunidade. E com essa história acabou virando o símbolo da paz, né, da longevidade. E falando em paz, em 1996 participei de um projeto que era a campanha no conjunto nacional, que foi a campanha pela paz, Em São Paulo. e em São Paulo, na Avenida Paulista. E a gente ficou assim parte do dia nos corredores do conjunto ensinando a fazer tsuru e pombas, que ambos eram considerados símbolos da paz, né, no Ocidente e no Oriente. E até tem uma foto aqui da época da Folha de São Paulo, 23 de agosto de 1996, tem uma foto aqui e o artigo falando sobre essa campanha. Então, tem um tsuru aqui, né? Na Você época, está aí na foto? estou eu aqui, a Sandra Tanaka, um rapaz aqui que era funcionário no Conjunto Nacional. Quer dizer, nós nos unimos para ensinar as pessoas que passavam, circulavam no Conjunto Nacional. Os funcionários distribuíam fitinhas brancas Uhum. para colocar na roupa, né? E a gente ensinava
a fazer os tsuros e as pombas para depois serem penduradas lá dentro, nos corredores do conjunto. E havia faixas brancas do lado de fora também. Tudo isso porque era uma época que também a gente estava vivendo épocas de violência e tal, e era uma campanha para pedir paz, né? Isso Uhum. em 96, quer dizer, a gente ainda continua pedindo pela paz, né? Então, Muito e legal. aí também tem um trabalho interessante que é de um casal, quando teve os 100 anos da comemoração da vinda dos imigrantes do Japão para o Brasil, um casal fez do Japão, o casal Kiichi Tojo, esposa e um marido, o casal de 85 anos, eles fizeram a bandeira do Brasil e do Japão num único papel, seguindo esse Esse tipo de processo. origami, né? Uhum. Em, os origamis unidos um pelo outro. Eu tenho aqui uma foto, deixa eu ver se eu Maravilha. consigo mostrar, Maravilhoso. que é a bandeira do Brasil também é um único papel recortado. Ao todo são 432 tsuros Uau. que eles fizeram, levaram 2 meses para fazer esse tsuru, com o desejo para a Coloca paz do lado e, esquerdo. e a amizade, né? Coloca Opa, desculpa. aí. Aí. Assim? Tá. Ah, fantástico. Que era o significado da amizade entre os dois povos. Dois povos e o pedido pela paz também, né? No mundo, né? E eles levaram cerca de 2 meses para fazer esses tsuros, 432 tsuros. Do lado do Brasil são 216, do lado do Japão mais 216. Mas tudo isso num único papel. Tá? E eles presentearam, mandaram para a gente expor na comemoração dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Maravilhoso o trabalho. Muito bonito o trabalho, né? Muito bonito. E outra coisa que também, como curiosidade, a partir do tsuro, eu criei a pomba, né? Uhum. Que é aquela pomba que foi exposta lá no Centro Cultural Banco do Brasil, aquela revoada que eu fiz do tsuro transformado em Já. pomba. Isso. Aí essa pomba foi feita a partir do tsuro também. Foi uma criação a partir do tsuro. E essa pomba, em 1988, eu, mais uma artista, Miriam Simonfuse, uma escritória de arquitetura, nós fizemos a decoração do Shopping Morumbi de Natal, de fim de ano. Então, aqui tem a foto da montagem de Olha só. madrugada, né, que a gente só podia trabalhar de madrugada. E então a gente fez com estrelas, pombas e tsuros. Não sei se dá para ver aqui, Ah, né? Aqui já dentro do shopping, né, com argolas. E dentro a gente colocava a estrela, o pomba. E essa pomba foi feita a partir do tsuru, quer dizer, uma adaptação do tsuru que virou pomba, né? E foi na época, 1988, onde a gente fez o lançamento do livro de origami que você tem, lá na livraria Siciliano, na época do Shopping Morumbi. Então, essa da coincidiu de Siciliana ser. do Morumbi, olha O só. lançamento do livro foi no Shopping Morumbi, na livraria Siciliano, na época, e justo nessa época que foi feita a decoração de Natal com os origamis, com o tsuru, a pomba, as estrelas, né? Que fantástico. E Então, eu tenho uma dessas primeiras edições que estão aí na prateleira. isso foi a de 1988. Eu não sei qual que é a sua, mas Essa é dessa época. dessa aí. E é isso. E tem também, na passagem do ano 1999 para o ano 2000, a gente fez lá no metrô Vila Madalena, o grupo de estudos de origami, o GEL, a gente fez 2.000 tsuros.
e nós colocamos na estação Vila Madalena do metrô. Uhum. Então, a gente fez a montagem de madrugada no metrô e contamos com a colaboração de uma empresa que nos ajudou a fazer elevar, né, levar isso lá para as tetas. A gente precisava de andaime, e Uhum. eles gentilmente cederam, emprestaram o andaime e o serviço pessoal para poder colocar lá em cima. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que de madrugada, assim, a gente estava com um grupo, né, GEL, e na hora de subir, cada pessoa tinha que segurar uma ponta das linhas, porque elas corriam risco de talvez enroscarem. Os caras. E o que aconteceu foi impressionante, porque a gente precisa de mais pessoas e, de repente, a gente viu um monte de gente que eram funcionários do metrô, de manutenção, todo aquele pessoal de limpeza, Quero ajudar. uma mistura de pessoas que apareceram para ajudar. Ótimo. E aquilo foi muito emocionante, porque ao mesmo tempo que o tsuru ia subindo e aquelas pessoas que estavam em volta eram pessoas que não se conheciam, mas todas estavam unidas com o mesmo propósito, né? Então isso para mim foi muito emocionante, uma coisa que é uma das coisas mais importantes que aconteceram. Não foi nem tanto a exposição desses 2.000 tsurus, mas esse momento que foi um momento único, né? Criação. Dessas pessoas estarem juntas. Foi muito legal essa colaboração, Que legal. né? Então, acho que é isso. Acho que as pessoas acabam se envolvendo com isso, com essa figura, e realmente só mesmo quem faz é que vai sentir isso, assim, a transformação, né, desse papel, não só em forma, mas também eu acho que é uma forma que mexe com a gente também, né? É aquela coisa do além do origami, né? Existe um significado por trás de tudo isso, eu acho, eu acredito. Interessante que você fala, né? E esse exemplo aí do metrô é muito ilustrativo, né? Porque algumas formas humanas, né? O ser humano vai criando formas e algumas acabam assumindo um certo papel literal, né? E é interessante porque o Tsuru claramente, por alguma razão, consegue ter esse papel sem nenhuma interpretação mística de nada, mas é isso, né? Por que que essa forma acaba tendo essa configuração? Historicamente, né? Você vê que você demonstrou aí que há séculos é uma coisa que Uhum. chama atenção. E, e eu acho que... Obrigado, Mário, por compartilhar. A gente, num vídeo, a gente gravou também um vídeo que a gente ensina as pessoas a fazerem o tsuru, né? A gente vai conectar aqui depois. Uhum. Alguma coisa a mais, Mário? Eu acho que basicamente é isso, a parte, pelo menos a parte de história e um pouco da parte mais atual. E em uma outra oportunidade a gente fala mais histórias, inclusive da Sadako, né, da garotinha de Hiroshima. E, e acho que se for falar de Tsuru, a gente ficaria vários vídeos falando dele, mas acho que o essencial está aí, né? A gente vai trazendo coisas a respeito conforme a gente for conversando também. Fantástico. É isso aí. Então tá bom. Obrigado e até a Ah, e próxima. a gente falou tanto nele, né? E a gente não mostrou ele, né? Mostrou, Assim. é verdade, mostrou as imagens, né? Bom, mostrou aquele duplo. Isso eu tô sem o meu aqui que eu tinha feito, mas é É, verdade. e essa forma clássica que todo mundo conhece, né? Sente dificuldade num primeiro momento para fazer, mas é uma figura de uma beleza assim que inegável, né? A gente ama essa figura. É mesmo. É isso. É isso aí. Até a próxima, então. O próximo. Olá, pessoal. A gente gravou sobre o Tsuru e aí eu descobri que a Mari está com a bandeira, a bandeira do Brasil e Japão. Então, Mari, mostra pra gente como é que foi essa bandeira do Brasil e Japão que o casal fez. Tá, esse aqui, né? Isso.
Então, essa bandeira foi feita pelo Kit Todio, de 85 anos de idade. Ele levou com a esposa 2 meses para executar essa peça, né, que são 432 tsuros num único papel. Então, é que eu não tenho como mostrar, mas assim, inteiro, mas só para ter uma ideia. Aqui é a parte do Japão, né? Tá vendo que Uhum. ela tá toda ligada? E aqui a parte Brasil. da bandeira brasileira. Então, Maravilha. eles fizeram tudo em papel branco e depois pintaram com as cores da bandeira de cada país, né? Tá vendo que a conexão é o mesmo papel, Uhum. né? E, e foi pintada para separar as duas bandeiras, ok? Fantástico. Ok. A gente vai ligar, conectar esse vídeo com os outros que a gente está falando do Tsuru. Tá ok, ok. Desculpe, eu que Imagina. esqueci de mostrar. Só mostrei a foto e não mostrei o principal aqui, Maravilhoso. certo? Tá bom. Bom, então até a próxima. Até a próxima. Tchau.